10 horas e 32 minutos, está na altura da habitual revista de imprensa deste jornal. Hoje está connosco a jornalista da SIC, Maria João Ruela, que apresenta esta tarde o seu livro Viagens Contadas, que já vamos daqui a pouco conhecer. Olá, João, olá, bom dia, bem-vinda a este jornal. Já vamos olhar para o teu livro, para já a imprensa, e olhar a manchete do Correio da Manhã, que fala de um caso, mais uma creche ilegal, que desta vez acaba, infelizmente, com a morte de uma criança. Precisamente, está na manchete e depois está aqui a notícia desenvolvida na página 18 do Correio da Manhã. Há uma semana, há pouco mais de uma semana, a SIC denunciou outra situação com uma ama ilegal, que também tinha a seu cargo muito mais crianças do que neste caso em São Brás de Alportel. Esta ama tinha 4 crianças a seu cargo, mas o que é extraordinário em todas estas situações é que nós vamos vendo estes casos que acabam por ser denunciados ou pela comunicação social ou porque, enfim, acontecem tragédias e as tragédias acabam por denunciar estas situações, mas a Inspeção da Segurança Social tem pouca capacidade para detectar estas situações. Precisamente há uma semana, quando a SIC revelou aquela outra situação aqui em Lisboa, dávamos conta que houve cerca de 6 casos que já foram detectados este ano, mas todos eles resultaram de denúncias ou de tragédias e nunca de ação da fiscalização da Segurança Social. E neste caso, João, tanto mais grave é que estamos a falar de uma creche ilegal que tem juntamente um lago, quer dizer. Precisamente. É uma coisa um bocadinho... E esse facto alerta-nos também para uma outra questão, da qual nós este fim de semana até já demos conta nos jornais da SIC, que tem a ver com os afogamentos nas piscinas das crianças, dos bebés, que nesta altura do verão começam a acontecer, e que é importante os pais e os educadores estarem muito alerta para estas situações e quando deixarem as crianças a brincarem junto das piscinas, ou estarem atentos ou então terem condições de segurança. Até porque, de resto, como diz aqui uma especialista, basta apenas um palmo de água para o pior de facto acontecer. É muito rápido e silencioso. É muito rápido e silencioso. Vamos olhar também para outras notícias, João. O Jornal de Notícias, quais são as matérias que destacas esta manhã? Enfim, eu destaco aqui uma, até no país, é uma notícia local que nós daríamos pouca importância ou que olharíamos de outra maneira. Não tivesse o Presidente da República, no discurso do 10 de junho, ter feito um apelo ao investimento dos portugueses na agricultura. E aqui o Jornal de Notícias relata o caso de um agricultor. Enfim, eu não sei se ele terá ou não razão, ele reconstruiu uma casa na Rábida, uma casa de 80 metros quadrados, que o Instituto de Conservação da Natureza não permite a legalização. O homem fez a vida ali, investiu na agricultura, ele e a família trabalham na agricultura, ou seja, vão de encontro àquilo que o Presidente pediu aos portugueses, e por uma questão, não sei, se é técnica, não vou fazer juízos de valor, mas é curioso como é que, enfim, há destes casos e depois... Eu não sei qual é o plano diretor do Parque da Rábida, obviamente que é um parque natural, tem regras rígidas, mas se ele reconstruiu uma casa que já existia, não me parece que viole, tanto mais que o que diz aqui na leitura desta notícia é que os habitantes da aldeia dizem que houve outras casas posteriores que também foram legalizadas. E depois há outro facto curioso. Este agricultor diz que quer falar com Cavaco Silva, pedir ajuda a Cavaco Silva, mas não sabe como. E talvez isto nos ajude a perceber, tivemos eleições muito recentemente e apesar da abstenção não ter sido tão alta como nas últimas, voltou a ser alta. E talvez, se calhar, estes casos, um agricultor que quer falar com Cavaco, mas não sabe como, nos permitam ajudar a perceber esta distância e este divórcio tão grande entre a população e a classe política. Enfim, é um caso que eu achei curioso na conjuntura mais ou menos atual que tivemos aqui nos últimos dias. João, e falando da conjuntura atual, temos que falar da questão da Grécia e também do pagamento da dívida. Do pagamento da dívida, manchete do Jornal de Negócios. Aparentemente, é o primeiro respiro de alívio, porque o dinheiro da Troika, que terá eventualmente já servido para pagar alguns ordenados na função pública, serviu para cumprir esta obrigação, que tinha uma data marcada, 6 mil milhões de euros. Portugal sabia que tinha que ia pagar hoje e pagou com o dinheiro que já veio da ajuda internacional da Troika. Agora resta saber se a questão da Grécia vai ou não contaminar a situação portuguesa para futuros pagamentos, nomeadamente no que diz respeito
respeito à vinda de mais ou menos dinheiro da parte da Troika. Mas deixa-me a este respeito também, vem aqui uma pequena notícia na página 31 do Diário de Notícias, que diz que ontem foi posto a correr um rumor por duas consultoras britânicas que erraram nos cálculos e disseram que Portugal não iria conseguir pagar o dinheiro, não iria ter o dinheiro para vencer a dívida, porque fizeram um erro nos cálculos entre o dinheiro que Portugal recebia e o dinheiro que estava, o montante em dívida. E só para vermos a facilidade com que se lançam rumores por um erro de cálculo de umas consultoras britânicas, mas que já teriam posto a correr o rumor de que Portugal entraria hoje em default. E isto é grave, e toda esta crise, não digo que Portugal não tenha culpas nos gastos do Estado e em toda a gestão que foi feita, mas depois também há este lado da crise, que são os rumores e são as consultoras. O que de facto não ajuda nada a tranquilizar os mercados e a dar confiança. Precisamente. Vamos olhar o público, escolhes aqui a notícia, tem a ver com uma praia de Mangualde. Que praia é esta? Tanta poupança, mas depois Portugal, para variar, nós gostamos imenso de ter estas coisas. É a primeira praia da Europa com areia e água salgada no interior. Portugal é um país definitivamente periférico, em crise, mas sempre que há estes projetos, nós estamos na vanguarda. E agora vamos não nos podemos queixar, porque temos muita praia e não nos podemos queixar de todo. Com falta de praias, portanto, Viseu, o distrito de Viseu e agora o concelho de Mangualde vai ter a primeira praia da Europa com areia e água salgada. Houve um investimento, eu estive a ler a notícia com muita atenção, porque eu não percebi até que ponto é que a Câmara de Mangualde investiu nesta praia. Porque o que diz aqui é que a praia foi construída por empresas de Mangualde a pedido do Presidente da Câmara, que viu assim uma maneira de dinamizar a economia do concelho. Mas eu não sei se a Câmara também entrou com dinheiro nisto. E a minha pergunta é, se tiver entrado, se é este tipo de prioridade que devemos... Quando estamos em período de contenção, não é? Devemos ter nesta altura da nossa vida do país. Mas enfim, se calhar estou a ser muito injusta para com a Câmara de Mangualde. É uma pergunta que se faz. Um investimento completamente privado. Muito bem, vamos olhar para a saúde. Um relatório que diz no Diário de Notícias, página DN, fala sobre a questão das listas de espera, de quanto os portugueses têm esperado por consultas de especialidade. O investimento na praia, mas depois o tempo médio de espera para uma consulta de especialidade é de um ano. Exatamente, quando devia ser 30 dias, um mês, para aí, sim, mais ou menos. E as justificações, enfim, passam pelo facto de muitos doentes que vêm dos centros de saúde encaminhados para consultas de especialidade poderem ser atendidos nos centros de saúde e não são. E, portanto, há esse encaminhamento e que depois entope desta maneira a especialidade. Mas há também, obviamente, a saída de médicos e a saídas para a reforma e também a falta de clínicos, que é um problema com que Portugal se debate há já mais do que um ano. E esta questão, numa altura em que nós estamos em crise, em que sabemos que a saúde vai ser uma das áreas mais afetadas pelos cortes, devia nos fazer pensar se já agora se espera, em média, um ano por uma consulta de especialidade, que Serviço Nacional de Saúde é este que nós temos. Ainda mais quando as pessoas vão ter que, infelizmente, pagar as taxas moderadoras. João, vamos deixar a imprensa de lado, os jornais, falar deste livro, desta aventura, Viagens Contadas, que tenho aqui na minha mão, que vai ser apresentado esta tarde. Que livro é este? Sentiste necessidade de partilhar as tuas viagens? Não foi uma necessidade, eu fui desafiada para fazer este livro, no fundo... Eu sempre viajei muito, sempre tive esse bichinho de conhecer de uma maneira, se calhar um bocadinho mais radical, locais diferentes, de viajar sem guias, de viajar um bocadinho à descoberta. E a editora desafiou-me a passar essa experiência para um livro. E foi isso que eu fiz. Isto não é um livro, para mim é quase uma insolência escrever um livro. Isto não é literatura, isto no fundo é um registro das minhas viagens, numa leitura
de uma jornalista que tem o vício de apontar as coisas e de levar sempre um bloco de notas quando viaja, e no fundo são essas memórias, essas recordações e essas histórias que eu fui recolhendo em vários pontos do mundo. São tudo viagens de férias. As viagens profissionais já deram outras histórias. As reportagens que eu fiz, isto são viagens que eu fiz num registro de férias, mas sempre com um olhar que eu acho que nós não nos podemos desligar e que não nos desligamos. Nunca estamos de férias, nós jornalistas também nunca estamos de férias. E é possível, João, tu que adoras viagens, é possível escolheres a viagem da tua vida? Não, é muito difícil escolher a viagem da minha vida, porque se me encantou, por exemplo, ter estado no Nepal a caminhar nas montanhas pelo impacto da natureza, há aqui outra viagem que eu registro, que foi uma que fiz em autocaravana no norte da Europa, na Noruega, que me deu a conhecer uma realidade. Nós temos a ideia de que os países do Norte são muito desenvolvidos e vivem de uma maneira muito sofisticada, e não é assim tanto, e portanto são tudo realidades diferentes e com as quais nós lidamos de maneira diferente, e é difícil estar a eleger uma só viagem. Mas nos enriquecem. Viagens contadas por Maria João Ruela. Obrigada, João, por ter estado connosco a ler os jornais desta quarta-feira e a apresentar também o livro que vai ser apresentado hoje às 7h30 da tarde na FNAC do Chiado. Fica então essa nota neste jornal. Antes de terminar, dou-lhe conta de uma notícia de última hora, que de resto já esteve a passar